Fala, minha rapaziada, mais um videozinho começando aqui no canal. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Ramon Cicarino e já se inscrevam aí no canal, que aqui tem futebol todos os dias eu tô aqui com vocês pra gente analisar os melhores jogos do mundo, das principais ligas, e nosso resultado está sendo bem positivo, graças a Deus. Esse fim de semana aí que passou recheado de clássicos, a gente teve um resultado muito bom. Quem está conseguindo aí pegar as análises, acompanhar alguns jogos ao vivo também, que eu indico aqui, e pegar os bilhetes prontos, eu deixo vários bilhetes prontos já aqui para vocês, só para vocês copiarem, colarem. No finalzinho do vídeo também, eu sempre deixo um bilhetinho de odd 2 para a gente fazer aquela alavancagem de banco, como muitos gostam de falar. Então bora para mais um videozinho aqui no canal. E para hoje, essa segunda-feira, dia 10 de fevereiro de 2025, a gente não tem uma grade com muitos jogos, mas eu consegui separar 3 joguinhos aí interessantes pra gente. Um lá na Itália e 2 aqui no Brasil. Os campeonatos estaduais aí estão chegando nas suas retas finais de fase de classificação. Daqui a pouco começa o mata-mata. Mesmo assim eu consegui separar 2 joguinhos aqui interessantes que eu vou destrinchar para vocês aí já já. Mas vamos começar lá na Itália, que é a especialidade da casa, para quem não sabe. Nosso percentual de acerto lá na Itália é absurdo. E é assim que a gente vai começar. Domingo, como de costume, modéstia à parte também, foi muito bom mais uma vez lá na Itália. E aí de lá, o nosso primeiro jogo aqui do nosso vídeo. Jogo muito interessante, Inter e Fiorentina. Sabe por que esse jogo é muito interessante, muito curioso? Porque na quinta-feira passada, a gente teve o mesmo jogo e não foi por Copa não. Foi pela Série A italiana também. É um jogo que tinha sido atrasado da 14ª rodada. E ele acabou sendo realizado na quinta-feira. O campeonato italiano entendeu que era uma data melhor, já que era uma semana ali de Copas, então colocaram esse jogo, porque o jogador da Inter ou da Fiorentina, não me lembro aqui agora, teve um colapso no campo, nesse jogo, entre Inter e Fiorentina, e aí o jogo foi paralisado, e só ontem, só quinta-feira, na verdade, voltou o jogo. E sabe qual foi o placar desse jogo? Bizarro. A Fiorentina acabou ganhando por 3-0 da Inter de Milão. Por que eu falo que é bizarro? Claro que vocês podem falar assim, Ramon, 3-0 é um placar normal. Primeiro, a Inter é bem superior à Fiorentina. E segundo, a Inter de Milão, ela é tão soberana lá na Itália que desde 2019 a Inter não perde por 3 gols de diferença. Para vocês verem, o atual técnico, Inzaghi, nunca tinha perdido, na verdade, na frente da Inter de Milão por 3 gols de diferença. E a Fiorentina foi lá, meteu 3, e nessa segunda-feira a Inter de Milão tem aí, por isso que esse é o bom do futebol, né? Quinta-feira a Inter perdeu de 3-0 para a Fiorentina e nessa segunda-feira já tem aí a oportunidade de dar o troco na Fiorentina. E eu acho que isso pode ter muita chance de acontecer. A Fiorentina não é um time bobo. As casas estão pagando ali entre 1,40 e 1,45 para a vitória da Inter de Milão, que vocês podem ter certeza que vem babando para esse jogo, mas não acho a Fiorentina um time bobo, como eu já falei aqui. Então, não pego essa vitória seca da Inter de Milão, principalmente depois desse 3-0 aí, pra gente ficar alerta. Mas pego o gol sim, intervalo de gols, que é um mercado que a gente gosta de trabalhar aqui. O intervalo de gols entre 1 a 3 gols da Inter de Milão. E gosto também, por esse cenário que a gente tem, no mercado de finalizações. Então, intervalo de gols de 1 a 3 gols da Inter de Milão e mais de 11 finalizações a 1,61, eu acho que tem muito valor pelo cenário, pela situação que foi criada para esse jogo de segunda-feira. Então, para o nosso primeiro jogo do dia, Inter de Milão e Fiorentina, intervalo de gols entre 1 a 3 gols da Inter de Milão e mais de 11 finalizações. Você faz essa aposta lá na aba criar aposta da casa da sua preferência aí, que você gosta de operar. Então essa é a nossa primeira tip / análise para esse jogo de segunda-feira. Vindo aqui pro Brasil, eu separei 2 jogos de campeonatos estaduais pra gente. Um aqui no Rio, que é o jogo do Vasco, e lá no Campeonato Paulista também, jogo entre São Paulo e Inter de Limeira. O tricolor paulista acabou perdendo seu último jogo no sábado com o Red Bull Bragantino. Tudo bem, não estava com seu time completo, e o Red Bull Bragantino também é um time bem melhor do que a Inter de Limeira, principalmente jogando lá em Bragança Paulista. Então, apesar do São Paulo ser superior ao Red Bull Bragantino, não é um resultado assim, que a gente pode chamar de tão bizarro. Perder o Bragantino lá em Bragança Paulista há alguns anos, todo mundo sabe aí
depois desse investimento da Red Bull no Bragantino. É um time muito forte jogando lá em Bragança Paulista, tem feito boas temporadas, a não ser a do ano passado, né, que acabou aí brigando pelo rebaixamento até a última rodada, na verdade, mas tem feito boas campanhas, tem um bom orçamento, então não era um jogo fácil para o São Paulo, acabou perdendo. Porém, a Inter de Limeira vem uma draga no Campeonato Paulista, a gente entende também pelo orçamento do time, dos times de menores estrutura lá de São Paulo, mas não vem fazendo uma boa campanha no Campeonato Paulista, não venceu fora de casa ainda, e o São Paulo, pelo contrário, joga no Morumbi, onde venceu os 3 jogos que mandou lá esse ano pelo Campeonato Paulista, e o São Paulo, pelo contrário, joga no Morumbi e os seus 3 jogos como mandante nesse Campeonato Paulista, o São Paulo venceu os 3, venceu bem, tá 100%, inclusive venceu um clássico contra o Corinthians, e a gente vai nessa vitória do São Paulo aí. Só que agora tá pagando 1,36, 1,35 na vitória do São Paulo, que não é uma odd que a gente gosta de trabalhar. Eu sempre falo isso aqui para vocês. Era muito fácil eu pegar odds esmagadas e soltar aqui para vocês, mandar como uma tip, como uma análise e depois falar que eu acertei muito. Mas não é dessa forma que a gente trabalha. Aqui a gente só trabalha com odd quando tem valor. E 1,36 para o São Paulo ganhar esse jogo, eu não acho valor. Eu vou deixar uma duplinha que eu fiz pro São Paulo e do Vasco no final desse vídeo. Só que para esse jogo, excepcionalmente, exclusivamente para esse jogo entre São Paulo e Inter de Limeira, eu gosto muito da vitória do São Paulo ao vivo, odd acima de 1,60. Caso o São Paulo saia na frente antes de chegar a essa odd de 1,60, paciência, a gente não é obrigado a ficar pegando. A gente tem muitos outros jogos aí durante todo o ano que tá só começando, a gente fazer centenas e milhares de apostas, então não sejam afoitos. Se não der para pegar essa vitória de São Paulo a 1,60, deixa para lá. A não ser que você queira colocar no bilhete, assim como eu vou deixar no final do vídeo. Gol do São Paulo, a odd vai demorar mais ainda. Caso a Inter de Limeira saia na frente do São Paulo, aí sim dá pra gente pegar uma dupla chance ao vivo também com uma odd a 1,60. Então o que eu espero para esse jogo aí do Campeonato Paulista entre São Paulo e Inter de Limeira é buscar uma vitória do São Paulo, escanteios também, se o gol estiver demorando a sair também é bom a gente ficar de olho, mas a vitória do São Paulo é o que mais me agrada para esse jogo entre São Paulo e Inter de Limeira pelo Campeonato Paulista. Aqui no Rio de Janeiro a gente tem Sampaio Corrêa e Vasco, e eu quero mostrar o cenário dessa partida para vocês entenderem melhor. Por quê? Porque no meio das apostas não basta a gente analisar time bom, time ruim, quem joga em casa, quem joga fora, desfalque, essas coisas. Tem que analisar isso também? Sim, mas eu gosto muito de ver o cenário da partida, a situação de cada jogo, a tabela também é muito importante, e a tabela vai ser muito importante para a gente fazer uma análise para esse jogo aqui. Por quê? Aqui no Rio é o seguinte, são 12 times, todo mundo joga contra todo mundo, pontos corridos. O primeiro é campeão da Taça Guanabara, mas é meio que um torneio simbólico, porque se classificam os 4 primeiros, o campeão da Taça Guanabara, o segundo, o terceiro e o quarto. A partir do 5º colocado, 5º, 6º, 7º e 8º se classificam para Taça Rio. É uma outra taça, meio que tipo um torneio do interior que tem lá em São Paulo. Aqui é a Taça Rio. Inclusive o Botafogo foi bicampeão nos últimos 2 anos, que nem se classificou entre os 4. E o Sampaio Corrêa, no momento, ele está em 5º colocado. Ele é o primeiro classificado para a Taça Rio. E a Taça Rio para o Sampaio Corrêa é boa, porque o Sampaio Corrêa entra, com todo respeito aí a galera do Sampaio, ele entra no Campeonato Carioca com a missão de não cair, e tem feito isso muito bem, fez uma boa campanha, a primeira campanha ano passado, e esse ano também já está livre, tá fazendo uma ótima campanha e já está em 5º lugar. Ou seja, o Vasco nesse momento está no G4. Se o Sampaio Corrêa ganha do Vasco, ele entra no G4. Mas é uma obrigação do Sampaio Corrêa se classificar entre os 4 do Campeonato Carioca? Não é. Então o Sampaio Corrêa está numa situação bem confortável. O Vasco até precisa da vitória para se consolidar logo no G4 e se classificar. O Campeonato Carioca tem sido muito importante aí para a torcida do Vasco, pelo que eu tenho visto aí na internet, a galera quer muito ganhar esse Campeonato Carioca. Na verdade, todas querem, né? Isso é muito papo de torcedor também, ficar falando assim, carioquinha não serve para nada. Mas, na verdade, todo mundo quer ser campeão, né? A torcida do Vasco também quer muito. O clube também precisa aí desse título carioca. E esse cenário eu vejo da seguinte forma. O Sampaio Corrêa é aquele time... Vocês já ouviram falar que não tem nada a perder quando o time não tem nada a perder? Para mim esse é o caso do Sampaio Corrêa. Então eu não acredito que o Sampaio Corrêa vai ficar só fechadinho esperando o Vasco. Sempre que tiver a oportunidade
vai sair pro jogo, vai buscar essa vitória, porque se a vitória não vier, se tomar gol de contra-ataque do Vasco também, não vai afetar muito na campanha do Sampaio Corrêa, que já tá meio bem posicionado. Então, o que eu gosto de buscar aqui? Já que as casas estão oferecendo aí vitória do Vasco por 1,40, 1,50, eu não gosto muito de pegar essa odd aí, até porque eu não confio muito nesse time do Vasco. Tomou um baile do Fluminense aí, tudo bem que era clássico, mas tomou um baile do Fluminense. Mas vejo o Vasco como favorito aqui, e pelo menos por essa situação que eu expliquei para vocês, para fazer gol. O Sampaio Corrêa deve dar uma brechinha aí durante o jogo, então eu vejo o gol do Vasco nesse jogo aqui. Quem quiser pegar esse gol no ao vivo, para mim é a melhor coisa, esperar bater uns 60 ali, gol do Vasco, ou gol no segundo tempo, porque esse jogo tem tudo para ficar aberto no segundo tempo. Para mim, eu acho a melhor coisa para a gente fazer nesse jogo. Quem quer fazer uma pré-live de qualquer forma, eu montei um bilhetinho desse jogo que eu acabei de explicar aqui para vocês, com o jogo do São Paulo, que vai ficar assim, ó: vitória do São Paulo, que a odd tá 1,36, intervalo de gols entre 1 a 3 gols do Vasco. Prestem bem atenção, não é intervalo de gols no jogo, é intervalo de gols do Vasco, entre 1 a 3 gols, mais vitória do São Paulo, dá uma odd de 1,61. Eu vejo até valor nesse bilhete, como eu falei, se você pode esperar ao vivo o jogo do São Paulo para buscar uma vitória ou esse gol do Vasco, beleza. Mas quem quiser fazer uma pré-live, também para mim tá bom essa odd de 1,61 com vitória do São Paulo e o intervalo de gols entre 1 a 3 gols do Vasco. Então esses foram os palpites aí dessa segunda-feira de grade um pouco reduzida. Espero que vocês tenham gostado. Estejam também lá no meu grupo free. Eu vou deixar o link aí na descrição para vocês clicarem 100% de graça. Vocês não precisam pagar absolutamente nada e qualquer oportunidade eu sempre mando ao vivo lá. Então estejam lá no grupo free. Espero que vocês tenham gostado aí de mais um vídeo. Não esqueçam de deixar o like de vocês, se inscreverem no canal. E pra gente finalizar o vídeo dessa segunda-feira, vou deixar aí o bilhete de odd 2. Todo vídeo que eu gravar aqui no canal, vocês podem ter certeza que no final vai ter um bilhetinho aí de no mínimo odd 2 para vocês. Valeu? Tamo junto e até amanhã.